A valorização da cultura afro é o foco principal do trabalho do quadrinista Marcelo de Salete. Um dos projetos mais recentes, o livro Cumbi, é resultado de uma pesquisa de campo sobre a cultura banto em países como Angola e Congo. A Cris Maxud conversou com ele sobre esse e outros trabalhos. Cumbi é uma palavra que vem do Quimbundo, que é uma língua de Angola, e significa sol. Também está relacionado a quilombos em alguns locais da América Latina e foi o melhor título que eu achei para o livro. Geralmente são poucas histórias onde a gente tem esse tipo de foco, esse tipo de perspectiva. Geralmente a visão é muito do português, não é? De outros setores da sociedade, mas não dos escravizados. Pesquisando e construindo as histórias, eu vi que a questão da resistência era um conceito forte para todo o livro, porque o livro falava principalmente das formas como esses africanos escravizados, né, e negros que nasceram aqui, se opunham a esse sistema escravista. Pesquisei muito sobre cultura banto, que ela tem origem lá em Angola, no Congo também, toda essa parte da África. Inclusive você divide aqui, né, o livro em 4 contos e que você coloca... Isso, verdade. Os nomes aqui são do próprio vocabulário, né? Sim, tirando uma história. Mas na primeira, Calunga está relacionado à ideia de uma divindade, que está relacionada com a morte, também ao Atlântico, o mar. A gente também tem uma outra história que é Malungo, que é irmão, e uma outra história também que o nome é Cumbi. Cumbi mesmo. Que é o título do livro, que significa sol. E além dessas, tem também a história Sumidouro, que não é um termo de origem banto, mas era um termo muito utilizado nesse período da escravidão, que eram locais onde tinham poços e muitos negros escravizados, rebelados, eram castigados e jogados nesses poços, mortos lá, não é? Como uma forma de castigo, de exemplo para os outros. Até hoje não teve nenhuma HQ que abordasse a escravidão, né? Por que você resolveu levantar essa questão nos quadrinhos? Na história do Brasil, grande parte da nossa história tem como contexto a escravidão. São mais de 300 anos. E eu acho que é um tema pouco tratado, tanto na literatura quanto nas histórias em quadrinhos. Você tem esse projeto novo, que é um outro tipo de publicação, que é o Risco. Uhum. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Tá, Risco é uma publicação nova, super especial, da Cachalote. Ele vem com uma capa, e tem 2 capas na verdade, né? Tem essa daqui, e depois dentro tem essa outra capa também. Ah, olha só! Faz parte de uma série de publicações de quadrinistas importantes aqui do Brasil. É uma história que fala de um garoto negro, um guardador de carros. Ele se envolve em um conflito com uma das pessoas que deixa o carro lá, o carro aparece com um risco. Essa história Risco tem muito a ver com os outros livros, meus primeiros livros, que falam mais sobre contextos urbanos e conflitos sociais, e discriminação e racismo também, que é o Noite e Luz e o Encruzilhada. Quando a gente pensa nos grupos negros organizados, no movimento negro, existe toda uma luta por igualdade social, não é? Lutar contra isso não é somente lutar em termos de políticas, de movimentos na rua, o que é importante, é claro, faz parte, mas a gente também tem que pensar em lutar contra isso a partir das imagens que existem sobre essa população. E como que a gente pode reverter isso? Somente criando novas narrativas, criando novas histórias. E o Metrópolis está chegando ao fim. Encerramos o programa ao som da orquestra Rumpeless, interpretando Dorival Caymmi. Tchau! Até amanhã.